Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Vamos lá, você não pode se vingar de seus inimigos. Entregue tudo a Deus e deixe que Ele seja o seu defensor. Ok, quantos de vocês percebem que às vezes nós temos problemas em nossa vida? Coisas que estão nos machucando, que realmente não faz sentido que continuemos fazendo a mesma coisa de novo, mas ainda assim nós não deixamos de lado o problema. Ok, queríamos mostrar um pequeno clipe que nós temos online, o qual tivemos permissão para usar. Agora isso continua. Eles continuam tentando levá-lo a baixar sua caixa para que ele possa ver o que está fazendo e pare de bater a cabeça na parede. E ele se recusa a desistir de seu problema. E sabe o quê? Eu acho que muitos de nós somos exatamente assim. É tipo, estamos batendo a cabeça contra a parede, por assim dizer. Continuamos fazendo algo que nunca vai funcionar. Porque isso não é o plano de Deus, ou como Ele faz as coisas. E, no entanto, de alguma forma é incrível às vezes como... Apenas porque nós pensamos que passar pelo que precisamos passar para ficar livres é algo muito difícil, nós nos agarramos a algo que é realmente ainda mais difícil. E é apenas um truque do diabo, é como, bem, é muito difícil, não é justo, você não sabe o que as pessoas fizeram comigo. Mas posso dizer-lhe que a raiva nunca funciona. Ela impede a sua oração, deixa você infeliz, deixa você doente, pode realmente lhe causar uma doença mental. Há todo tipo de problemas que a raiva causa. E assim, nós começamos no livro de Gênesis com Caim ficando com raiva de Abel, tanta raiva que ele o matou. E por toda a Bíblia nós vemos situações de pessoas com raiva. E por toda a Bíblia nós vemos os maus resultados. Então nós vemos Deus dizendo, entregue isso a mim, eu sou o seu defensor, deixe-me ser aquele que traz justiça à sua vida. E assim temos uma escolha a fazer hoje. A raiva é prejudicial para nós. A raiva que não é controlada. Porque veja, eu quero te lembrar que se alguém trata você injustamente, vamos apenas dizer que alguém corta você no trânsito, o sentimento de raiva não é um pecado, isto é natural, é normal. O sentimento de raiva não é um pecado, mas o que nós escolhemos fazer com ele, ou quanto tempo nós escolhemos deixá-lo continuar, aí é que entra o pecado. Foi realmente bom para mim aprender isso, porque eu costumava me sentir culpada a cada vez que eu ficava irritada. Eu queria fazer o que era certo e eu acho que muitos cristãos se sentem culpados a cada vez que se irritam. Mas é realmente, quero dizer, é uma emoção que Deus colocou em nós para nos informar quando estamos sendo maltratados. No entanto, há uma segunda coisa que Deus nos pede para fazer, não só saber quando estamos sendo maltratados, mas não tentar defender a nós mesmos, não tentar nos vingar, não odiar as pessoas, não ficar irritado e chateado, mas imediatamente entregar a Ele. É o que eu chamo de soltar a sua caixa, entregue para Ele e deixe-o ser o seu defensor. Agora, Deus pode não se mover tão rápido como você gostaria, Ele pode não fazê-lo da maneira que você gostaria, mas Deus, Ele vai nos defender, porque escute o que eu vou dizer, Deus não gosta quando as pessoas maltratam os seus filhos. Você pode pensar que seu chefe está se aproveitando de você, não está lhe pagando o que você vale,
e você está sendo esquecido e pode odiá-lo o quanto quiser. Isso não vai te trazer o seu aumento, nem vai mudar nada e não vai aumentar a sua alegria. Você pode sentar-se no almoço, focar sobre ele e rebaixá-lo. Isso não vai ajudá-lo em sua vida, não vai adicionar alegria à sua vida, mas você pode orar sobre isso. Você pode entregar a Deus. E se ele se recusar a fazer o que Deus está tentando fazer, então Deus tirará você de lá e conseguirá um emprego melhor no lugar onde você será respeitado. Não há nada muito difícil para Deus. Absolutamente nada muito difícil para Deus. Meu filho teve um bom exemplo outro dia. Ele tem 3 meninos pequenos e eles têm 7, 5 anos e um de 1 ano e meio de idade. Então não é preciso dizer que ele é muito ocupado. E além disso, ele é o diretor do nosso Ministério dos Estados Unidos, e então ele tem muito do que se ocupar. Mas ele disse, sabe, Deus me mostrou um bom exemplo no outro dia. Ele disse, meus meninos acreditam em qualquer coisa que eu lhes diga. Ele disse, eles pensam que eu posso fazer absolutamente qualquer coisa. Se eu lhes dissesse, eu vou encher esta piscina aqui com gasolina, acendê-la, saltar sobre ela de paraquedas e nada vai acontecer, eles diriam ok? Eles acreditariam nisso. E ele disse, é assim que Deus quer que nós sejamos com Ele. Não importa o que Ele nos diga ou quão fantástico isso soe para nós, isso não é uma questão para nós. Por isso, se Deus diz, eu vou recompensá-lo pelas suas mágoas passadas, não quero que você fique com raiva, não quero que seja amargo, não quero que você deixe que o que as pessoas fazem com você arruine a sua vida, porque deixe-me dizer algo, alguém lá fora no mundo sempre vai fazer alguma coisa. Você não tem que procurar muito para encontrar uma desculpa para ficar com raiva. Certo? Se você não ficar com raiva sobre o que alguém está fazendo com você, você pode ficar com raiva do que eles estão fazendo a si próprios. Você pode ficar com raiva de todas as injustiças do mundo, mas eu descobri que se eu não gostar de um monte de coisas que estão acontecendo na minha vida, a melhor maneira de responder a isso é fazendo algo de bom. Se você quiser deixar o diabo louco, quando ele lançar sua melhor jogada em você, seja uma bênção para alguém e veja onde isso te leva. Provavelmente compartilhei esta escritura em quase todos os seminários que fiz em algum momento antes do final da semana. Eu compartilhei Romanos 12, 21, que vencemos o mal com o bem. Se você ainda não aprendeu esse segredo, precisa tomar posse dele. Você não vai usar o mal contra o mal, mas você pode combatê-lo com o bem e vencer todas as vezes. Todas as vezes. Eclesiastes 7, verso 9 diz que a ira habita no seio de um tolo. Em outras palavras, pessoas com quem aconteceram coisas e elas ficaram presas a elas e ficaram furiosas e amargas. Você sabe que algumas pessoas, e possivelmente até mesmo aqui hoje, ou algumas assistindo pela TV ou ouvindo por um dispositivo gravado, você deixou algo que alguém lhe fez há muito tempo atrás, anos e anos e anos atrás, roubar a melhor vida que Deus tem para você. Eu vou lhe dizer hoje, é hora de você deixar o seu problema de lado e deixar de lado a sua caixa e decidir que você vai deixar Deus ser seu defensor na vida. E se não há nada com que você esteja lidando agora, eu posso te garantir que se você não precisa desta mensagem hoje, vai precisar amanhã, ou no dia seguinte, ou na próxima semana, ou no próximo mês. Nenhum de nós vai passar a vida e não ter várias oportunidades de ficar amargo e ressentido, e irritado, e zangado, e viver vidas cheias de contenda. Nenhum de nós vai passar sem a oportunidade de fazer isso. Irai-vos e não pequeis, diz Efésios. Eu amo isso, porque eu costumava pensar que o sentimento de raiva estava errado, mas deixe-me dizer, a tentação não é pecado. Você ouviu? Você está sendo tentado a pecar, mas eu realmente acho que é uma grande vitória quando somos tentados a pecar e podemos exercer o fruto do autocontrole e dizer não. Eu acho que é uma vitória. A Bíblia diz que a tentação deve vir. Então, se você está esperando a tentação ir embora, é inútil você orar, Senhor, eu gostaria de não ficar tentada toda vez que eu vejo um bolo de chocolate. Sabe, se você gosta de chocolate, pode ser que você tenha que aprender a vê-lo de uma maneira diferente. Você vai ter que olhar para ele e dizer,
Eu vou comê-lo se eu quiser, e se eu não quiser, eu não vou comer. Você não manda em mim. Nós comemos em um restaurante local aqui ontem e nós tínhamos terminado de comer e o cara disse: nós acabamos de tirar os biscoitos do forno. Ele disse: se você esperar 5 minutos para esfriar, vamos trazer alguns de cortesia. E ele disse: eu garanto que você não será capaz de resistir a eles. E então eu disse: sim, eu sou. Eu não disse isso na intenção de, olha, como eu sou ótima, eu tive que aprender na minha vida. Se eu quiser ser saudável, me sentir bem, eu tenho que ter limitações sobre o que eu faço. Não é que eu posso fazer todas as coisas com moderação, mas você não pode fazer tudo que você quiser todos os dias. Não pode gastar todo o dinheiro que quiser todos os dias sem você acabar endividado. Não pode dizer tudo o que quiser dizer o tempo todo sem arruinar os relacionamentos. Alguém está acordado em casa hoje? Então há tentação em todo lugar e nós temos que parar de pensar: eu simplesmente não posso evitar, eu não consigo controlar-me. Deus nunca vai nos dizer para fazer ou não fazer algo sem nos dar a capacidade de fazê-lo. Portanto, se Deus disser perdoe, seja eu a sua recompensa, não tente se vingar das pessoas, fique irado e não peque, não se põe o sol sobre a sua ira. Então nós podemos fazer com a ajuda de Deus o que Ele nos pedir para fazer, e o primeiro passo para ser capaz de fazer o que Deus quer que você faça é acreditar que você pode. Quando somos tolos e deixamos a raiva se alojar dentro de nós, às vezes fazemos coisas pelas quais podemos passar a vida lamentando. Ou então nós dizemos coisas de que realmente nos arrependemos mais tarde. Então você ouviu sobre um homem ontem à noite, AJ? E se não estava aqui, basicamente sua história foi que sua mãe foi morta por um motorista bêbado quando ele tinha 13 anos. É isso, AJ? Foi isso que aconteceu, sim. E assim, ele ficou com raiva, ele odiava Deus, e ele odiava a vida, e ele odiava todo mundo. Ele não entendia. E sabe, tantas vezes, quando coisas dolorosas acontecem, as pessoas sentem que elas precisam culpar alguém. Por que você não culpa o diabo? E pare de culpar as pessoas e Deus e a si mesmo e a todos os outros. Amém? Então ele ficou cheio desse ódio, começou a beber, começou a usar drogas. Uma noite, enquanto ele estava bebendo, tentando desviar-se de um e de outro carro, ele acabou atingindo uma criança. E foi para a prisão por homicídio culposo por vários anos. Enquanto ele estava lá, recebeu um livro através do nosso ministério prisional e, para resumir, quando ele saiu, veio a uma das nossas conferências e deu sua vida ao Senhor. Mas o que eu achei interessante foi que a mesma coisa que aconteceu com a sua mãe, ele acabou fazendo. E assim eu queria te mostrar uma escritura que eu acho interessante, na qual talvez você nunca tenha pensado antes. E eu não acho que estou tirando isso de contexto, mas eu quero mostrar para você João capítulo 20, verso 23. Tendo recebido o Espírito Santo e sendo dirigido e guiado por ele está falando aos apóstolos, porque Jesus havia ressuscitado e soprado sobre eles e dito: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. E se vocês guardarem os pecados de alguém, eles serão retidos. Vamos deixar na tela por um minuto, porque eu quero compartilhar isso com você de maneiras diferentes. Primeiro de tudo, acredito que para perdoar as pessoas precisamos do poder do Espírito. Se alguém machucar você, não apenas tente perdoá-los. Você pode tomar a decisão de perdoar, pode tomar a decisão de orar pelas pessoas, mas você não pode fazer seus sentimentos adversos irem embora. Só Deus pode fazê-lo. E então, primeiramente, quando você se machucar em grau maior ou menor, Espírito Santo, ajuda-me. Ajuda-me. Ajuda-me a superar, ajuda-me a deixar ir. E sabe, não espere, quanto mais você esperar, mais vai se enraizar profundamente em você. Quanto mais pensar sobre isso, mais difícil será deixar de lado. Quero dizer, no momento em que ficar ofendido, no momento em que você ficar com raiva, comece a orar nesta hora: Deus, eu não vou viver com a ofensa, eu não vou viver com raiva, ajuda-me a deixar ir. Quantos farão isso? Imediatamente.
imediatamente. Eu amo o que 1 Pedro 5 diz: resista ao diabo em seu início. Eu amo isso. Não mexa com o diabo. É como eu disse na noite passada, não se envolva em, com coisas como ligar para uma linha de atendimento psíquico ou ter a sua mão lida numa feira, ou Você não precisa se envolver nesse tipo de coisa. Nós não precisamos tomar parte nas coisas que estão nos machucando. Precisamos fazer o que a palavra diz: resista ao diabo. No começo eu não vou viver com a raiva, eu não vou viver amarga. Espírito Santo, ajuda-me. Você não tem que viver dessa maneira, se deixar Deus ajudá-lo. A raiva arruinará sua vida. Então, precisamos da ajuda do Espírito. Mas então aqui ele está dizendo: recebam o Espírito Santo. Agora vocês podem perdoar as pessoas. Mas há algo aqui hoje que eu acho que talvez tenha um contexto um pouco diferente. Se você perdoar os pecados de alguém, eles estão perdoados. Se você retiver seus pecados, se você os mantiver em você, então eles são retidos. E eu acho que se os mantivermos em nós e eles forem retidos, então nós podemos realmente nos virar e fazer a mesma coisa que foi feita a nós. Meu pai abusou de mim, ele era muito zangado, ele era duro, ele era desagradável. Eu odiava o jeito que ele agia. E tirando a parte do abuso, eu acabei dura e desagradável como ele. Porque eu tinha retido em mim os efeitos do que ele fez comigo. Quantas crianças que têm pais violentos e depois se tornam violentas? Ou um menino vê o seu pai batendo em sua mãe e ele acaba batendo em sua esposa. Você tem que perdoar as pessoas. Se você não fizer, vai manter isso em você. Isso será uma semente em você. E o inimigo vai adorar regá-la até que ela se torne uma árvore crescida em você. E você acabe fazendo as mesmas coisas ou alguma outra coisa semelhante ao que foi feito com você. Ouça, quando Deus nos diz para perdoar e não vivermos vidas com raiva, Ele não está fazendo por si mesmo, Ele está fazendo por nós. E se você quiser ter a melhor vida que Deus pode dar a você, então você não somente precisa perdoar todas as coisas daqui para trás, mas qualquer coisa que acontecer no futuro. Então decida hoje mesmo: eu não vou viver com raiva, não vou ficar cheia de amargura. Tiago 1, 19 e 20. Alguém que precisa disso hoje? Como eu disse, se não agora, depois. Quantos de vocês tiveram a oportunidade de ficar com raiva esta manhã? Olha isso! Meu Deus! O diabo está fazendo hora extra. Uau! Compreendam isso, meus amados irmãos. Sejam todos vocês prontos para ouvir e sejam todos tardios para falar. Tardios em ofender-se e irar-se, porque a ira do homem não promove a justiça que Deus deseja. Todos digam: eu sou tardio para irar-me. Diga isso de novo. Por que você não começa confessando isso? É quase que impossível me deixar com raiva. Amém? Isso não soa bem? Tudo bem. Eu tenho certeza que Deus é desse jeito. Rapaz, ele poderia estar tendo um ataque se ele não fosse tardio para irar-se. Salmo 103, 8 e 9. O Senhor é misericordioso e piedoso, tardio em irar-se. E abundante em misericórdia, em amor e bondade. Ele nem sempre repreende ou contende, ele não guardará a sua ira para sempre, ele não guarda rancor. Quantos estão contentes nesta manhã porque Deus não está guardando nada contra você? Bem, adivinhe, temos sua natureza vivendo em nós. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, a Amplificada diz: nós guardamos os pensamentos, intenções e propósitos do seu coração.
Não pense que você não pode agir com piedade, porque você pode. A semente de Deus está no interior de nós através de Jesus Cristo. E nos diz para imitar o seu comportamento. Então, se ele é tardio para a misericórdia, ou melhor, tardio para a raiva, e ele não guarda rancor, não é de admirar que esteja nos pedindo para fazer a mesma coisa. Ele está nos pedindo apenas para imitá-lo em nosso comportamento na vida. Salmo 145:8. Eu acho que olhar para as Escrituras é importante. O Senhor é misericordioso e cheio de compaixão, lento para irar-se e abundante em misericórdia, amor e bondade. Agora vamos ver Efésios 4, 26, 27. Uma coisa que é muito útil é, se você ficar com raiva ou está tendo um problema e deixar algo de lado, leia todas as escrituras que você conseguir encontrar sobre raiva. Sabe por quê? Porque isto não é apenas tinta preta em páginas brancas. Há poder e vida na palavra de Deus. Sabe, eu digo para as pessoas que não faço nada extravagante, eu ensino a palavra. E eu creio que eu sou ungida para fazê-lo. E então, por que você pegaria seu fim de semana? Por que você pegaria uma noite de semana como a noite passada? Ou como alguns que estiveram aqui na noite passada e voltaram nesta manhã? Você tem muito o que fazer. Por que faria isso? Eu não estou apenas falando palavras comuns, mas a palavra de Deus está cheia de poder e ela tem a capacidade de mudar a sua vida. Amém? Então sempre, sempre e sempre que você estiver tendo dificuldade em fazer o que você acredita que Deus quer que você faça, corra para a palavra. Passe algum tempo com Deus, tenha comunhão com Ele, lembre-se do quanto Ele ama você e deixe que esse amor flua através de você para outras pessoas. Versículo 26, quando estiver zangado, não peque. Nunca deixe sua ira, sua exasperação, sua fúria ou indignação durar até o sol se pôr. Eu fiz uma sugestão ontem à noite que eu gostaria de repetir hoje, porque vocês não formam um hábito de, quando você for para a cama, pegar apenas alguns minutos antes de ir dormir. Então, sabe, não entrar em alguma expedição para uma condenação, mas apenas se perguntar, eu estou com raiva de alguma coisa? Eu estou zangado com alguém? E então lide com essas coisas e trabalhe até que possa dizer ao Senhor, estou feliz em dizer que por sua graça e misericórdia, eu não estou com raiva de nenhuma pessoa e agora posso ir dormir. Quer saber, se você for para a cama com raiva, você vai acordar com raiva. Há pessoas aqui hoje que foram para a cama zangadas na noite passada. E você está pensando, Joyce, você tinha que falar disso agora. Mas veja algo importante, não deixe nenhum espaço ou lugar para o diabo. Não dê oportunidade a ele. Assim, mais uma vez, Deus está dizendo que quando você faz isso e está abrindo uma porta para o diabo, então não dê esta oportunidade a ele. Verso 30, não entristeça o Espírito Santo. Não ofenda, nem o atormente, nem o perturbe, porque você foi selado e marcado como de Deus, seguro para o dia da redenção e da libertação final através de Cristo, do mal e das circunstâncias do pecado. Quando penso em entristecer o Espírito Santo, até mesmo me entristece pensar que eu posso entristecê-lo. Você sabe, nosso relacionamento com Deus é tão precioso e o Espírito Santo vem viver em nós para nos trazer a presença de Deus. E esse é o tesouro mais precioso que nós temos, apenas sendo a casa de Deus. O Espírito Santo vive em nós e a Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo. Bem, vamos simplesmente não espiritualizar isso aqui. Então vamos ver o que entristece o Espírito Santo. O próximo verso, não podemos separá-lo do verso 30, diz, toda amargura, indignação e ira, paixão, fúria ou mau humor e ressentimento, raiva, animosidade e brigas, lutas, clamor, contenção, maledicência e palavras frívolas. Ele não está deixando de fora nenhuma palavra para raiva. É qualquer rótulo que você queira colocar sobre isso, deixe isso ser banido de você. Não entristeça o Espírito Santo, deixando essas coisas ficarem alojadas no seu interior. Quero encorajar você a não deixar que um momento de uma raiva descontrolada
Coloque você numa posição onde você acabe pagando por um preço por isso depois de muitos e muitos anos. Tudo que você tem a fazer é pensar sobre algumas pessoas que cometeram erros graves em um momento de raiva e ainda estão tendo problemas em sua vida por causa disso. Você pode aprender, eu posso aprender como controlar e administrar a raiva. Deus nos deu espírito de disciplina e autocontrole. Não basta deixar a raiva dominar sua vida. Não diga nunca, bem sabe, isso é de família, todos nós temos mau temperamento. Essa não é a maneira de olhar para isso. Deus diz que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você encara a vida com a